Aperte o cinto. O que você vai ler agora não é um texto confortável, nem feito para afagar a sua consciência. É uma provocação direta ao que você chama de evolução. Porque talvez você não tenha evoluído nada. Talvez você só tenha aprendido a se maquiar melhor, a disfarçar os mesmos medos, a organizar de forma mais sofisticada as mesmas fugas. Talvez você só tenha se reconfigurado menos como um software antigo tentando parecer moderno, mas sustentado pelo mesmo código podre de sempre. É aqui que Zygmunt Bauman despeja luz sobre o que você tenta esconder na sombra. A ideia de que o ser humano, ao longo do tempo, não se transforma em algo superior, ele apenas molda sua forma para caber nos novos recipientes da sociedade líquida. Nada muda de fato, tudo apenas muda de forma. A modernidade líquida, como Bauman descreve, é o tempo das conexões rápidas, dos vínculos frágeis, da identidade flexível que se troca como roupa. É o tempo em que você se adapta, mas não cresce. Em que você se ajusta, mas não se aprofunda. Em que você corre atrás de novas versões de si mesmo, mas todas elas carregam o mesmo vazio estrutural. Você vive em um mundo que te treina para ser mutável, mas não para ser melhor. Essa é a grande mentira que você consome diariamente, confundir flexibilidade com evolução. Mas não se engane menos, mudar de máscara não muda o rosto. Trocar de rota não altera quem segura o volante e pular de um relacionamento para outro não cura o buraco que você carrega desde o primeiro. A pergunta provocadora é: você está realmente evoluindo? Ou só está encontrando novas formas de sobreviver às próprias contradições? Observe seus hábitos, sua ansiedade, sua constante sensação de insuficiência. Você não está crescendo. Você está tentando acompanhar um ritmo que não foi feito para ninguém acompanhar. Você está sendo arrastado. E quando você confunde isso com progresso, você se torna cúmplice da própria superficialidade. Bauman fala da fragilidade das relações humanas na modernidade líquida, e isso revela o quanto a sua identidade é mais um produto descartável do que uma construção sólida. Boca fala se abraça e reinventa, como se isso fosse um ato heróico. Mas reinventar-se hoje significa apenas trocar de linguagem, trocar de estética, trocar de narrativa menos e manter exatamente as mesmas estruturas emocionais e espirituais que te paralisam. A reinvenção virou um truque de marketing pessoal, uma estratégia de autopreservação, não de autoconhecimento. Voca não evolui, você apenas aprende novos truques para fingir que está indo a algum lugar. Pergunte a si mesmo: quantas versões de você já morreram antes da hora? Quantas identidades você deixou para trás simplesmente porque elas não eram mais convenientes? Quantas promessas você fez a si mesmo que já esqueceu? O ser humano contemporâneo se acostumou a viver numa superfície tão fina que qualquer pressão real o quebra. Bauman diz que as relações são frágeis porque carregam medo do expor, medo de ser visto. E aqui está a ironia brutal. Quanto mais liberdade você pensa ter, mais prisioneiro você se torna das próprias inseguranças. E não pense que isso se limita aos relacionamentos amorosos. Você faz isso com tudo. Com seus sonhos, com seus planos, com sua espiritualidade, com sua disciplina, com sua palavra. A identidade líquida não se fixa menos, ela evapora. Você diz que está mudando, mas na verdade está sempre voltando ao mesmo lugar. Como um navegador que acredita estar indo para frente, mas apenas circula em torno de si mesmo. A verdade incômoda é que você tem tanto medo de aprofundar-se que prefere multiplicar-se. Criar várias versões superficiais para não enfrentar a profundidade de uma única. Você cria um novo eu para cada situação porque tem medo de descobrir quem você realmente é quando todas as máscaras caem. Na sociedade líquida você não se transforma. Você se dispersa. E por trás dessa dispersão está um vazio que nada preenche. Você corre atrás de novos relacionamentos para tapar buracos antigos. Compra novos objetos para anestesiar dores velhas. Muda do CD, de trabalho, de círculo social como se pudesse fugir do próprio espelho. Mas o espelho sempre te alcança, porque você leva o que é com você. E o que é, quase nunca muda. É por isso que Bauman provoca sem piedade. Talvez o maior perigo da modernidade líquida não seja a velocidade, mas a ilusão. A ilusão de que você está crescendo quando na verdade está apenas sobrevivendo. A ilusão de que você está construindo algo quando na verdade está apenas remendando. A ilusão de que você está se tornando alguém melhor quando só está se tornando alguém diferente. E não necessariamente alguém mais profundo, mais íntegro ou mais real. E aqui vai uma série de golpes diretos, itens provocadores que você precisa encarar se quiser entender a crítica. Você muda de opinião mais rápido do que muda de roupas, não por sabedoria, mas por medo de confronto. Você troca de parceiros como quem troca de aplicativos, não porque evoluiu, mas porque não suporta o peso da intimidade. Você vive dizendo que está se reinventando, mas só está fugindo das versões de si mesmo que fracassaram. Você chama de liberdade aquilo que no fundo é apenas incapacidade de compromisso.
Você confunde ser flexível com ser indefinido. Você tem tantas máscaras que já esqueceu qual é o seu rosto original. Você chama de evolução tudo aquilo que te impede de encarar o seu próprio abismo. Você se adapta a tudo menos ao silêncio que revela quem você realmente é. Você não evolui emocionalmente porque está sempre distraído com as distrações. Você se tornou fluido, mas não profundo. Adaptável, mas não íntegro, rápido, mas vazio. E aqui vai mais fundo. Você acha que a vida tá difícil porque o mundo mudou. Mas a verdade é que tudo sempre foi assim. Você só perdeu a capacidade de sustentar um eu sólido em meio ao caos. A evolução verdadeira não acontece quando você troca de forma, mas quando você encara o conteúdo. Evoluir é romper com padrões, não pintá-los de outra cor. Evoluir é matar versões antigas de si mesmo com honestidade, não escondê-las atrás de performances. Só que isso dói. Isso exige coragem. Isso exige profundidade. E profundidade é tudo que a sociedade líquida te ensina a evitar. Por isso você desliza pela vida. Por isso você se mantém raso. Por isso você nunca se sente completo, porque nada que é raso foi feito para preencher. E então surge a pergunta mais violenta. Se você não evolui, quem vive a sua vida? Suas versões descartáveis? Seus personagens temporários? Suas máscaras que mudam conforme a conveniência? Quem está no comando, você ou o fluxo? A modernidade líquida te transforma em um espectador da própria existência. Você olha para sua vida como quem olha para uma timeline, desliza, passa, consome, esquece. Você se tornou fluido demais para sustentar raízes, pesado demais para voar e rápido demais para perceber que está rodando em círculos. O que Bauman tenta te mostrar não é apenas uma crítica ao mundo, mas um espelho. Um espelho que você evita porque sabe que, se olhar profundamente, vai perceber que há anos você está parado emocionalmente. Não importa quantas conquistas tenha, quantos relacionamentos tenha vivido, quanto dinheiro acumulou, você cresceu por fora menos, mas continua o mesmo por dentro. A reconfiguração não é evolução. É camuflagem sofisticada. E você vive de camuflagens. A pergunta agora é: você tem coragem de evoluir de verdade? Ou vai continuar atualizando a versão externa de si mesmo enquanto mantém os mesmos erros, os mesmos traumas, os mesmos medos, as mesmas sabotagens, a mesma infantilidade emocional? Porque se nada muda, dentro nada muda fora. A mudança real não se vê, se sustenta. Ela é sólida, não líquida. É profunda, não superficial. É dolorosa, não fashion. E você sabe disso, mas prefere a ilusão confortável da reconfiguração do que a ferida aberta da evolução. Mas aqui vai uma verdade que você talvez não queira ouvir. Você ainda tem tempo. Você ainda pode se tornar alguém capaz de profundidade, de compromisso, de consistência, de coragem. Mas isso exige parar de fugir. Parar de trocar de identidade como quem troca de wallpaper. Parar de correr de cada silêncio que ameaça revelar sua fragilidade. E principalmente, exige que você pare de se iludir com essa ideia de que está evoluindo. Não está. Você está flutuando. E flutuar não é viver. Isso é esperar que a correnteza leve você para algum destino que você não escolheu. A pergunta verdadeira é: quando foi a última vez que você decidiu algo por profundidade e não por impulso? Quando foi a última vez que algo na sua vida foi sólido, real, comprometido, inteiro? Quando você parar de se reconfigurar e finalmente decidir evoluir, tudo vai mudar. Mas isso começa agora. Se você chegou até aqui, faça uma escolha. Continue sendo líquido, filho do fluxo, escravo da adaptação constante. Ou comece a ser alguém que constrói raízes e não versões. Evoluir dá trabalho, dói, exige confrontar seus fantasmas, mas é o único caminho para quebrar esse ciclo de superficialidade que te mantém preso. Agora, se esse texto te cutucou, te irritou, te fez pensar, ou te fez enxergar algo que você tem evitado há anos, então faça o mínimo, curta, comente e compartilhe. Não porque eu preciso menos, mas porque talvez alguém ao seu redor também esteja vivendo nessa ilusão da evolução líquida. E se você quer mais textos que te tirem da zona de conforto, então siga e ative as notificações. A evolução pode não ser líquida menos, mas começar a olhar para dentro é sempre sólido.